Sakamoto, vamos de entrevista agora. A gente começou o programa de hoje falando sobre a articulação do governo Lula, cobrança pública em ministros. Ele citou os nomes de Fernando Haddad, citou também o Geraldo Alckmin, o Alexandre Padilha, né, vem sofrendo bastante crítica, principalmente do presidente da Câmara, Arthur Lira. Vamos entender exatamente qual é esse momento na avaliação dele, que é visto como um dos principais, digamos assim, observadores da política brasileira. Estou falando do presidente do PSD, também secretário de governo do estado de São Paulo, Gilberto Kassab, que está conosco. Secretário, bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Sakamoto aqui comigo. Diego agora te fazendo a pergunta. E a pergunta que te faço é qual a avaliação que o senhor faz da articulação política, né, do governo Lula. Os parlamentares do PSD têm relatado o que para o senhor sobre essa conversa, né, do governo com o parlamento? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde a todos que nos acompanham. É evidente que o governo tenta construir essa maioria. E nesse ano que passou, e agora já mais alguns meses do segundo ano, não teve nenhuma crise. As coisas estão acontecendo, não é? Podiam estar melhor? Podiam. Mas é um governo que, no início, a base estava muito distante dele. Devagarzinho foi havendo entendimentos com a presidência da Câmara, presidência do Senado. O governo acabou aprovando projetos importantes tiveram seus vetos do governo mantidos, alguns derrubados. Próprio da democracia. O executivo ele precisa construir a maioria no parlamento, mas nem sempre é tão fácil. O Lula, o que a gente vê, ele se esforça muito para construir essa maioria e, devagarzinho, a minha impressão é que ele vai conseguir dar uma certa estabilidade política ao governo. Secretário, boa tarde, Sakamoto aqui, obrigado pela presença, né? Tem um levantamento, né, da Folha de São Paulo, que aponta que o PSD, com todas as migrações partidárias, se tornou o partido com a maior quantidade de prefeitos do país, né? Esse posto até pouco tempo atrás e durante muito tempo, né, foi do MDB, né? Todo mundo dava o exemplo do MDB como exemplo de pulverização, de que estava presente em todos os cantos. Esse primeiro lugar agora está com o seu PSD. Eu queria que o senhor comentasse isso e comentasse o seguinte, porque é interessante, o PL, né, do Valdemar da Costa Neto, o Valdemar sempre está falando, olha, que eles querem eleger a maior quantidade de prefeitos este ano. Só que o PSD tem a maior quantidade de prefeitos este ano e o senhor considera que é possível manter essa quantidade de prefeitos após a eleição, ou seja, manter-se como o partido com maior quantidade de prefeitos no país? Digo isso também porque é o seguinte, ter a maior quantidade de prefeitos é um ativo muito forte para 2026, uma vez que deputados federais ajudam a eleição de prefeitos agora, porque os prefeitos em 2026 também elegem deputados federais, né? Olha, Sakamoto, o resultado é muito positivo para o PSD. E é compreensível que tanto o PL quanto o PT são propostas ideologicamente mais radicais, não tem um número ainda muito acentuado. São partidos construindo as suas propostas, né? O PT, num novo momento, o PT saindo do radicalismo, indo para centro-esquerda, não é? A própria presença do Geraldo Alckmin mostra isso. O PL procurando uma aliança com o PP, uma aliança com republicanos, não é? Também tentando encontrar um caminho de mais moderação. Então, nessa transição, é natural que eles tenham algumas dificuldades, não é? Mas, de qualquer maneira, tanto o PL quanto o PT têm um número expressivo de prefeitos a nível nacional, não é? Que poderá levá-los, nas eleições, ter um número mais expressivo ainda. O PSD, a nossa expectativa é que nas eleições a gente possa eleger aproximadamente, ou então no mínimo 800, 850 prefeitos. No nosso levantamento, que é muito próximo do levantamento da Folha de São Paulo, nós identificamos 1.053 prefeitos. Então, bem próximo. 1.053 prefeitos, muitos não vão ser candidatos à reeleição, outros vão perder. Se nós elegemos 800, vamos ficar muito felizes. Essa é a nossa meta. Se superarmos a meta, vamos ficar mais felizes ainda. Eu acho realmente, diante da análise que a gente fez no Plano Nacional, com as informações que a gente tem de todos os partidos, as informações que a gente tem, não temos todas as informações, nos leva a imaginar que o PSD deverá, sim, nas eleições municipais, eleger o maior número de prefeitos, algo em torno de 800 prefeitos, o que é um número muito expressivo. Mas o senhor acha que isso depois vai reverberar? Desculpa, Diego, só para perguntar, o senhor acha que isso reverbera e vai garantir um aumento na bancada do PSD em 2026? Olha,
nada é garantido, não é? Mas é uma tendência, não é? As bases municipalistas de um partido acabam caminhando nas eleições de deputado estadual e deputado federal, majoritariamente com os candidatos do seu partido, não é? Então, os prefeitos do PSD vão ter uma preferência para apoiar os candidatos do PSD, o que é muito normal na política. Pois é, a gente viu uma grande migração de políticos, né? Muitos trocaram de partido nessa janela. O PSDB sofreu bastante, né? Principalmente em São Paulo, Kassab. Queria saber do senhor sobre essas movimentações. O senhor já disse, né, que o Brasil tinha que ter no máximo 5 partidos políticos. Hoje são muitos, né? Difícil administrar. Não são muitos, não, Diego. Nós tínhamos há alguns anos atrás, nas primeiras entrevistas que eu debati o tema, 39 partidos. Hoje, de fato, nós temos 11 partidos que têm uma presença forte, respeitável. Nós temos na esquerda a federação do PT, não é? Que é o PT com o PV e o PCdoB. Temos a federação do PCdoB, que é a federação deles com a rede. Temos o PDT e temos o PSB. Na direita, nós temos o Republicano, e junto com o Republicano, compartilhando esse espaço da direita, o PP, Partido Popular, e o Republicanos. Então, vejam que são 7. No centro, temos o MDB, temos União Brasil, o PSDB e o PSD. Então, estamos falando 11 partidos. E os outros, falam de uma maneira respeitosa, evidente, mas os outros eles estão inclinados a perder espaço, né? O próprio levantamento hoje da Folha mostra, e é uma tendência que eu acredito que vai se confirmar. E desses 11, eu acho que tem uns 3 ou 4 que eles estão perdendo massa muscular aí com bastante velocidade. Secretário, falando um pouco agora da eleição municipal em São Paulo, né, que acho que é importante, São Paulo, o tamanho de um estado, né? O governador Tarcísio de Freitas vai apoiar o atual prefeito Ricardo Nunes, né? Ao mesmo tempo, o Ricardo Nunes vai ter também apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Existe inclusive pesquisa mostrando uma coisa engraçada, porque o Tarcísio foi apoiado pelo Bolsonaro. Só que o Tarcísio hoje em São Paulo tem uma popularidade, uma aprovação maior do que a do Bolsonaro. Inclusive, muitas pessoas analisam como uma capacidade de transferir votos maior do que a do Bolsonaro, ou seja, o afiliado tem uma capacidade maior do que o padrinho de transferir votos na cidade de São Paulo especificamente, né? Você que é um analista privilegiado da realidade brasileira, queria que você falasse isso. Como é que fica isso, né? Quem vai aparecer mais na campanha, o Tarcísio ou o Jair? Acho que os dois vão aparecer, cada um à sua maneira. É natural que o Tarcísio tenha uma presença maior, tenha uma avaliação mais positiva, até porque diariamente ele está fazendo bem. Como ele faz uma gestão extraordinária, ele todo dia aparece mostrando obra do metrô, mostrando pagamento extra para o Tabela SUS, todo dia aparece apresentando estrada nova, todo dia aparece fazendo algo pela educação, e o Bolsonaro está parado. Então é natural, é compreensível que neste momento o Tarcísio tenha uma avaliação positiva acima do Bolsonaro, porque está parado. Como é que está a relação do senhor com o governador, senhor que além de presidente do PSD é secretário de governo do Tarcísio de Freitas, né? Pelo jeito está muito boa. O ex-presidente Bolsonaro fez críticas públicas ao senhor, mas como é que o senhor vê essa relação? Estremeceu de alguma maneira diante dessas críticas ou não? Não, a relação aí estremecida é no campo eleitoral, né? Nós estamos numa disputa. O PL quer ter seu espaço, o PSDB também, os republicanos. Estamos numa disputa municipal. Cada partido, por mais que tenha uma aliança sólida, nós temos uma aliança sólida com o Tarcísio, cada um quer seu espaço. E no calor dos debates sempre acaba surgindo aí um bate-boca, algo semelhante, mas estamos todos aqui em São Paulo sob a liderança do Tarcísio. O Tarcísio é o nosso líder, nós fizemos a opção por essa escolha nos planos estaduais e nacionais do Tarcísio. Perfeito. Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. Infelizmente, nosso tempo acabou. O presidente do PSD, secretário, tem compromissos na sequência. Secretário, obrigado por nos atender. Um abraço para o senhor, viu? Uma ótima tarde. Eu que agradeço. Um abraço para todos. Valeu. Obrigado.